Por que eu prefiro Sanepar do que Copasa? Por que que na minha carteira tem na quarta posição das ações a empresa de saneamento do Paraná e não a de Minas Gerais? É sobre isso que a gente vai discutir. Tem muita gente perguntando por que que eu não invisto em Copasa e hoje eu quero destrinchar junto com vocês aqui estes motivos. A gente vai ler o relatório da Sanepar, a gente vai ler algumas informações do relatório da Copasa e eu vou fazer a comparação entre as duas. Então eu aconselho de verdade, do fundo do coração, que se você tem Copasa ou Sanepar na sua carteira, que você preste bastante atenção nesse vídeo, que isso aqui pode mudar como você está vendo algumas coisas. Isso não é indicação de investimento, não estou dizendo aqui que você tem, caso tenha Copasa, vender para comprar Sanepar, e também não é sobre você vender sua Sanepar para comprar mais Copasa. Vou mostrar as vantagens e desvantagens de cada uma delas e até o final do vídeo você vai conseguir decidir o que é melhor para você e para sua carteira, de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com o que você pensa para o futuro. Inclusive, tem muita gente que não investe em empresas de saneamento, apesar dessas empresas fazerem parte do setor previdenciário, o setor perene, que são empresas que teoricamente têm muita chance de dar certo e pouquíssima chance de dar errado. As empresas de saneamento, independente da crise em que estivemos, independente da hiperinflação lá da década de 90, independente da crise de 2008, da crise de 2015, da crise de 2020, em todos os momentos você precisou da descarga, você precisou tomar banho, você precisou escovar os dentes, você precisou de água encanada, você precisou de esgoto, ou seja, as empresas de saneamento, elas são do setor perene, a gente sempre vai precisar delas e elas são regulamentadas e tem reajuste tarifário, ou seja, protegidas também pelo IPCA, porque a receita sobe de acordo com o reajuste tarifário, que normalmente é pelo menos o IPCA. Esse ano, inclusive, eu te mostrei o quanto as empresas do setor perenes, elas têm muito privilégios. Neste vídeo aqui, que eu chamei de O Mito da Inflação, te mostrei sobre o reajuste tarifário, te expliquei bem direitinho como que isso funciona nas contas de energia. Muito interessante que você clique com o botão direito nisso, abre uma nova guia para você assistir depois que você sair desse vídeo aqui. Então, primeiramente, você vai entrar aí no site de RI da Sanepar. Se você ainda não sabe entrar nisso, pelo amor de Deus, você não tá me acompanhando, aí você tem que se inscrever aqui no canal pra você aprender essas coisas. Vai aí no Google, aí lá do Google você digita Sanepar e RI. RI do que, Léo? Relação com os investidores. Clica lá, Sanepar RI, a gente vai entrar aqui e você vai ver a parte de resultados da empresa. Tem o release de resultados e a apresentação de resultados, a gente vai se ater aqui na apresentação de resultados. Se você quiser análise de release de resultados, já fiz também aqui no canal, tá vendo? Tanto que você perde dinheiro se você não seguir esse canal, é loucura mesmo. Aqui na parte dos resultados a gente consegue ver como foi o trimestre da Sanepar. Consegue perceber que a receita líquida teve uma variação de 4%, ou seja, subiu a receita líquida no quarto trimestre de 2024 em relação ao quarto trimestre de 2023. Tivemos aumento também do EBITDA e da margem EBITDA, a margem subiu para 42,8%, pequena alta marginal, e aqui a gente também teve uma variação do terceiro trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2023 de 5%. Quando a gente olha lá para o lucro líquido, olha só, EBITDA tem que tirar imposto, taxa, depreciação, amortização para virar lucro líquido. Então, quando você olha para o lucro líquido e vê uma variação de 3% de aumento, você espera, em suma, que o EBITDA seja basicamente esse mesmo valor. Mas aqui a gente conseguiu ver uma eficiência, seja ela tributária, seja ela de custo, seja ela de amortização, de depreciação, porque o EBITDA subiu 5%, mas o lucro deu um salto de 13%, 364 milhões no quarto trimestre de 2023 e 314 milhões em quarto trimestre de 2024. A gente viu no trimestre os custos subindo aí também 4,4% em comparação com o trimestre do ano anterior. Vale lembrar que essas empresas, todas as três de saneamento, Sabesp, Copasa e Sanepar, elas estão passando pelo marco do saneamento. O que significa isso? Até 2030, através de uma legislação que elas devem obedecer, elas precisam focar em muito investimento, tanto na distribuição de ligação de água, quanto nas ligações de esgoto. Ou seja, todas essas empresas precisam de um alto CAPEX. O que é esse CAPEX? É o dinheiro que a empresa consegue captar e transformar como receita líquida. Ao invés de depois tirar os custos, isso tudo virar lucro líquido, não. Ela pega uma parte considerável desse dinheiro e investe na própria empresa. Inclusive, até 2030, o investimento que a Sanepar vai fazer nela mesmo é de cerca de 2 bilhões por ano, o que vai dar mais ou menos aí 2 bilhões dos quebradinhos, vai dar mais ou menos aí 11 bilhões de investimento. A Sanepar vai fazer 11 bilhões de investimento até 2030. Se você abre aí o site do Investidor 10 e vai lá no Sanepar, clica aqui em empresa, você vai ver que o valor de mercado dessa empresa é de 8,3 bilhões. E só o que ela vai fazer de investimento nos próximos 5 anos são 11 bilhões, ou seja, vai ser mais do que 100% do valor de mercado dela hoje. Ou seja, será que em 2030, daqui 5 anos, essa empresa vai ter dobrado o valor de mercado dela? Porque pelo menos de CAPEX ela vai dobrar, mais do que dobrar. Então será que lá em 2030 o valor de mercado dela vai estar de 16 bilhões pelo menos? É um valor oculto que pode ser destravado que muita gente não tá enxergando na Sanepar, porque a Sanepar ela tá meio largada mesmo. Em comparação às outras empresas de saneamento, o PP de 0,76 ela tá meio largada, né? A gente vai inclusive falar o porquê que isso aqui acontece na Sanepar. Quando a gente olha para o desempenho financeiro anual
anual, aqui a gente tá falando do ano, não é comparação de trimestre com trimestre, é o acumulado do ano. Você consegue perceber que a receita líquida subiu 8%, você consegue perceber que o EBITDA subiu 3%, você consegue perceber que o lucro líquido subiu 2% no consolidado do ano. 2022 para 2023 subiu pra caramba, né, 30%. 2023 para 2024 teve uma alta marginal de 2,8%. Quando a gente vai fazer lucro líquido projetivo, inclusive o próprio Peter Lynch, ele olha para essas empresas do setor perene e coloca um crescimento projetivo de 3%. É lógico que aqui neste ano foi de 3% por conta do aumento dos custos, mas ano passado foi 30%, né? E se ela continuar seguindo o crescimento médio de lucro de todos os anos, desde 2013 até agora, é um crescimento médio aí de 11,6%. Ou seja, um crescimento absurdo. É uma empresa realmente para crescer. E aqui a gente consegue ver, inclusive foi alvo de debate, né? O grande crescimento dos custos. E grande parte desses custos são justificados também pelo aumento da despesa financeira, já que a taxa Selic está subindo e tem dívida, né? Então a empresa que tem a dívida, ela vai, na verdade, todas as empresas da bolsa vão aumentar um pouquinho o custo da despesa financeira. Já mostrei isso para você acontecendo em Semig, já mostrei isso acontecendo em Taesa, já mostrei isso acontecendo em Petrobras, em Vale, mostrei em todas, principalmente com a correção monetária, quando se tem algum tipo de ativo investido lá fora, ou dívida lá fora. Agora com o dólar em alta também, isso também fica mais caro. Quando a gente olha para a dívida líquida e a alavancagem da empresa, perceba, a dívida líquida da empresa é de 4,8 bilhões, 4,8 bilhões, e ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,6 vezes. E além disso, ela tem aqui uma regra que trava a dívida líquida sobre EBITDA dela de 3 vezes, ou seja, ela não pode se alavancar mais do que 3 vezes. Ela não pode se alavancar mais do que 3 vezes. E a característica da Sanepar, por ter um dividendo bem mais baixo do que a Copasa, que o que faz a maior parte das pessoas preferirem Copasa do que Sanepar, é olhar para a Sanepar, ver um dividendo yield de 5,8 e olhar para a Copasa e ver o dividendo yield de 11,4. E aí realmente as pessoas, a Copasa está pagando o dobro, a gente vai entender o motivo, inclusive. Aí muita gente desiste de Sanepar por conta disso. Além disso, a frequência de pagamento, e aí você anota como uma vantagem para a Copasa, no caso da Copasa é trimestral, então a cada 3 meses você recebe um pagamento de dividendo. Já no caso da Sanepar, ela anuncia a cada semestre, mas ela paga uma vez por ano só. Então isso é uma grande desvantagem da Sanepar. Não que isso seja algo criterioso e que se for assim, eu vou pagar só uma vez por ano, não invisto na empresa. Não. Mas a gente, lógico, tem que levar em consideração a bola de neve. Se você recebe um pedacinho, ao invés de receber R$100 no final do mês, você receber 25, você consegue investir esse 25, no final do ano ele vai ter rendido pelo menos 9 meses, vai virar uns 27. Depois você pega o segundo 25, que foi na metade do ano, você investe ele, vai virar um 26. E aí você consegue no final do ano ter R$103 de dividendo, ter R$102 de dividendo por conta do juros compostos, que é maior do que a empresa que só pagou R$100 lá no final. É lógico, a gente olha para isso e faz sentido sim você investir em empresas que pagam só uma vez no ano, caso ela consiga bater esse aumento. Pô, uma paga R$100 parcelado em 4 vezes. E aí você consegue investir esses parcelamentos, no final você tem 103. Mas se a outra pagar 105, então valeu mais a pena, mesmo que ela pague só uma vez no ano, valeu mais a pena a empresa que paga 105, concorda comigo? Só que você tem que perceber que o foco da Sanepar é realmente pouco dividendo para pegar grande parte do dinheiro ali e investir esse dinheiro, aumentar o capex sem aumentar a alavancagem. Ela tem que investir. Então você tem duas formas de investir: pegar dinheiro emprestado para poder investir, enquanto isso eu faço todo o meu lucro líquido virar dividendo, e eu tenho a segunda forma, que é não pegar dinheiro emprestado, pegar esse dinheiro que eu tô fazendo de lucro e investir ele. Aí eu distribuo menos dividendos. E eu gosto, particularmente, eu gosto muito disso quando as empresas já têm um capex esperado. Porque se eu já tenho um capex esperado, pô, eu não sei o futuro. Então eu não sei se a taxa Selic vai aumentar mais. Por exemplo, se a Sanepar estivesse pagando 100% de payout, só um exemplo, tudo que ela recebesse ela pagasse de lucro líquido. Então, imagina, ela ia ver a dívida dela subindo de 2% para 15%, para 14,25%. Então quando ela não tem dívida, ela não passa por esses problemas. Então nos dá uma segurança muito grande quando a gente olha uma dívida líquida sobre EBITDA muito baixa e inclusive, né, que tem o seu limitador ali de 3 vezes o EBITDA. Quando a gente olha para o capex aqui, você consegue ver que teve um aumento substancial, tá investindo aí cerca de 1,7, 1,9, praticamente 2 bilhões. A previsão para 2025, 2026, 2027, 2028 é tudo 2,1, 2,2 bilhões de reais. Então é realmente muito investimento. E aqui o custo médio da dívida tá de 10,7 agora em 2024, mas provavelmente vai subir aqui em 2025 por conta do aumento da taxa Selic, né? Vai bater ali os seus 3% provavelmente. A gente vai calcular o preço teto da Sanepar no final desse vídeo usando a Word para você ver qual que é o preço teto projetivo que eu tô olhando para Sanepar e para ver se faz sentido continuar investindo nela nesse preço que ela está agora. Inclusive tô gravando o vídeo aqui, o mercado já fechou, vamos ver quanto que ele fechou hoje. Fechou com a alta de 1,11% hoje, batendo ali a casa dos 5,48. Então vamos ver se faz sentido a gente investir aí 5,48 Sanepar, né? Então pra gente comparar agora com o Copasa, a gente tem que olhar não só os resultados de agora, tá? Porque eu tô olhando os resultados de agora para deixar mais atualizado para você, mas a gente tem que olhar o histórico também, e a gente já vai ver isso aqui. Por isso que eu espero que você não fique chateado, porque o vídeo vai ser malandro, porque eu tô aqui de coração para te ensinar. Se você quer videozinho curtinho de 5, 10, 15 minutos, meu amigo,
amigo, provavelmente você tá no canal errado, porque aqui serão raros os vídeos que terão 10 minutos. Aqui eu quero te ensinar de verdade, quero abrir release, quero abrir resultado, quero mostrar pra você números, quero mostrar pra você justificativas plausíveis e que você entenda realmente o motivo. Não é só assim, essa empresa é boa porque aconteceu o aumento da margem líquida e pronto, não te mostro nada. Não quero te mostrar como você consegue fazer isso, porque senão daqui 2 anos você ainda precisa assistir os vídeos pra ainda ver o que eu tô falando, porque senão você não sabe decidir se a empresa é boa ou não. Não, meu amigo. Não é essa a intenção não, né? Quando a gente olha pra Copasa, e eu fiz o mesmo caminho, entrei lá no RI da Copasa, baixei a apresentação trimestral, do mesmo jeito que eu fiz com o Sanepar, não vou repetir o processo aqui. Você consegue ver que o EBITDA da Sanepar caiu, olha lá, o EBITDA do trimestre. Caiu 10% do quarto trimestre de 2023 pro quarto trimestre de 2024. Além disso, o lucro líquido também caiu, olha lá, caiu 23,5%. Caiu de 355 milhões para 272 milhões. E grande parte dessa queda não foi nem porque ela deixou de fazer ligações. Todas não estão no marco de saneamento, não estão todas construindo, investindo para poder ligar mais águas? Pois é, aqui teve maior ligação de água, assim como na Sanepar, também teve maior ligação de água. Qual foi o problema, então, já que todas estão crescendo, qual foi o problema da Copasa diminuir seu lucro líquido? Foi o volume diminuir e o custo subir. A gente viu que Sanepar também subiu o custo, mas no caso da Copasa subiu um pouquinho mais o custo e o volume, porque, pô, não basta ter água encanada aí ligada na sua casa, depende do quanto você gasta de água. Então se eu gastar 100 litros é um preço, se eu gastar 200 litros é um preço, se eu gastar 300 litros é um outro preço. Concorda comigo? Então, no caso da Copasa, teve menos gasto volumétrico de água do que no caso da Sanepar. Por isso que a Sanepar teve maior lucro e no caso da Copasa teve menor lucro. Inclusive, ela também cita sobre o resultado financeiro do quarto trimestre ser afetado pela elevação do endividamento, isso em todas as empresas, e a desvalorização cambial. Então, também teve esse probleminha aí que fez um não recorrente aí dentro do resultado da própria Copasa. Quando a gente olha para o desempenho financeiro no panorama anual da Copasa, do mesmo jeito que a gente fez com a Sanepar, a gente consegue ver que a receita aumentou. Olha só, a receita líquida aumentou. Como que a receita líquida aumentou? Em 2023 foi de 6,5 bilhões, em 2024 foi de 6,9 bilhões. Então, como que foi o lucro? Porque a receita líquida não é a mesma coisa de lucro. A gente consegue ver aqui que a despesa também aumentou, do mesmo jeito que aumentou lá em Sanepar, aumentou aqui também. Mas quando a gente olha para o lucro líquido, perceba, quando a gente olha para o lucro líquido, no ano de 2023 para 2024, o lucro líquido foi de 1,3 bi para 1,317, caiu 4,5. Então, não se preocupe que o lucro não caiu 23% igual aconteceu nesse trimestre. Quando a gente faz a comparação anual, e por isso que você tem que olhar histórico também, o caiu 4,5. Então, os outros trimestres foram melhores, bem melhores do que o trimestre de agora. E a gente consegue comparar, inclusive, o lucro da empresa Copasa com a empresa Sanepar. Olha lá, a receita de Sanepar no ano de 2024, 6,8 bi, enquanto o da Copasa foi de 6,9 bi. Copasa teve uma receita maior do que a da Sanepar. Quando a gente leva isso para o resultado líquido, ou seja, o lucro líquido, você consegue perceber que o lucro líquido foi de 1,545 bi, enquanto no caso da Copasa foi de 1,3 bi. Ou seja, a eficiência da Sanepar está melhor do que a eficiência da Copasa. Concorda comigo? A Copasa teve mais receita, ou seja, entrou mais dinheiro no caixa, mas quando eu transformei isso aqui em lucro líquido, eu tive menos lucro líquido. Por que a Copasa paga mais dividendo que a Sanepar se a Sanepar tá tendo mais lucro então, Léo? Por quê? A gente tem que olhar 2 pontos. Primeiro, pode ser porque o número de ações da Sanepar é maior, então se eu tenho 1 milhão de lucro líquido, mas eu tenho 1 milhão de cotas de ações, 1 milhão de acionistas, cada um com uma cota, cada cota vai ter um lucro por ação, o famoso LPA de 1. Se eu tenho na Copasa 1 milhão de lucro líquido também, mas eu tenho só 500 ações, ou seja, o LPA vai ser de R$2, então o dividendo vai ser maior. Vamos ver qual é o número de ações dessas empresas, vamos ver qual ação é mais diluída. No caso da Copasa, ela tem 380 milhões de papéis, e no caso da Sanepar, ela tem 1,5 bilhão de papel. Então perceba, tem muito mais papel no caso da Sanepar, por isso que ela paga um pouquinho menos. Ela tem um lucro por ação menor. Basta eu olhar isso, Léo? Lógico que não, porque senão você vai ser enganado. Olha o preço que você paga na Sanepar, olha o preço que você paga na Copasa. Quantas ações de Copasa eu consigo comprar com a Sanepar? Fica quase ali na casa dos 4, né? E pra gente fazer essa conta é muito simples, pra você ver a proporção real, né? Pra ver qual que é o número maior de ações aí de verdade. Você pega o valor da Copasa lá que você tá pagando hoje, 20,50. Se você não viu ninguém nunca te mostrando isso, agora você sabe fazer, né? Então aprende, anota aí. Eu vou pegar o valor da Copasa, vou dividir pelo valor da Sanepar agora, e o correto é você pegar a Sanepar 3, tá? Sanepar 3, finalzinho 3 ali, que é a ordinária. Tá comparando a ordinária com a ordinária. Então eu vou pegar lá o 20,54 dividido por 5,62, ou seja, cada ação de Copasa eu consigo comprar 3,65 ações de Sanepar. Aí quando eu desço lá agora no número de ações da Copasa, eu consigo ver aqui no Investidor 10, consegue colocar valores detalhados, ó. Você tem 380 bilhões. Então a gente vai pegar esse número aqui, vezes 380 bilhões, ó lá, você tem quase 4, né? 1,389 bilhões de papéis, se a gente fosse comparar teoricamente
juridicamente, de maneira justa com a Sanepar. A Sanepar tem 1,5, ou seja, a Sanepar é um pouquinho mais diluída, por isso que ela paga um pouquinho menos de dividendo, mesmo se as duas tivessem o mesmo lucro, a Sanepar ia pagar naturalmente um pouquinho menos de dividendo. E o segundo ponto que faz a Sanepar pagar menos dividendo? A política de dividendos. Política de dividendos. Vamos abrir a política de dividendos de cada uma delas? E para você baixar a política de dividendos, também é lá no site de Relação com Investidores. Já ensinei isso para você. Se você tá aprendendo isso agora, você tá assistindo o vídeo, tá aprendendo isso agora, é porque você não tá inscrito. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo pra você me ajudar a bater a meta aí de 1 milhão de inscritos até o final do ano. Eu consigo só se for junto com você, meu amigo, porque orando eu já tô demais. Preciso agora pedir para você que você ore também pelo canal. E aí quando você entra aqui no RI, você vem aqui, ó, governança corporativa, tem lá estatuto, códigos e políticas, do mesmo jeito lá na Copasa, tá? Aí depois você vem aqui em políticas e você vai procurar política de dividendos, ó lá, política de indeniidade, inovação, investimentos, papapá, política de dividendos. Quando a gente entra aqui na política de dividendos, a gente vai ver o dividendo obrigatório. Então vamos lá. Aqui ela fala, olha só, nós vamos pegar 25% do lucro líquido, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das SAs, para distribuição aos acionistas, como dividendo mínimo obrigatório. Beleza. Então 25% do lucro líquido como dividendo obrigatório. E aí, observando a saúde financeira da companhia, a gente pode distribuir até mais, né? Tem até um erro de português aqui, ó, faltou um A, né? Pode distribuir até mais de 25, mas o mínimo é 25. Quando a gente entra lá na Copasa, a gente faz o mesmo caminho, ó, governança corporativa, a gente vem em políticas, programas, rendimento, papapá. A gente tem aqui a política de dividendos, ó. Então clica aqui para acessá-la, vamos acessar a política de dividendos e aqui a gente vai ver a mesma coisa. Vamos ver o dividendos lá, ó. Aqui ela fala que o dividendo regular da empresa tem um mínimo legal obrigatório, que também é 25, e o máximo de 50%. Mas aí, Léo, eu não entendo, porque quando eu venho aqui no Investidor 10, eu vou lá e olho o payout da Copasa, o payout da Copasa tá de 76. Como assim na política de dividendo fala que o máximo é 50 e lá tá 76? Pois é, isso aqui é o dividendo regular. Tem também dividendo extraordinário no caso aqui da Copasa. E no caso da Copasa, ela pode pagar inclusive 100% de dividendo, de payout se ela quiser. O dividendo regular, o mínimo é 25, o máximo é 50, mas ela pode pagar depois qualquer tipo de evento extraordinário como dividendo extraordinário. Ou seja, você que compra a Copasa hoje já esperando 76% de payout, você tá errando, infelizmente. Você tá errando. Se você tá esperando esse mesmo dividendo aqui, ó, você tá errando, sabia? Você tá errando. Porque se a gente pega o LPA dela atual, que é o lucro por ação, pra gente calcular o quanto que a gente vai receber de dividendo, a gente tem que pegar o lucro por ação e multiplicar pelo payout. Multiplica pelo payout. Qual que é o mínimo obrigatório? 25%. Se fosse 25%, daria 86 centavos. Mas eu vou fingir que ela vai pagar o máximo, que é 50%. Ou seja, isso aqui vezes 2. Ou seja, R$1,73. Dividido pela cotação atual, que caiu, né? A cotação atual caiu. Olha lá o tanto que despencou lá do dia 22/3 para agora. Caiu para R$20. Tá bem mais barato do que estava anteriormente. Então, se a gente dividir isso aqui pela cotação para ver o dividendo real, né? Tirando os extraordinários, porque extraordinário, como o próprio nome já diz, é extraordinário. O ordinário é que acontece normalmente. Então, o extraordinário é que não acontece normalmente, né? Então, tá lá de 8,42%. E se ela pagasse os mesmos 25 igual a Copasa tá pagando? Olha lá, 3,46 vezes 25% dividido por 20,54. Olha o dividendo real, se a gente fosse comparar com o mesmo payout da Sanepar, 4,21, entendeu? Ela paga mais dividendo mesmo? Paga. No momento ela paga mais dividendo mesmo. Léo, então se ela paga mais dividendo e também tá investindo, como que ela tá fazendo com a dívida dela? Aqui a gente consegue ver a dívida da Copasa. Ela é um pouquinho maior do que a dívida da Sanepar. Ainda saudável, mas subiu de 1,5 para 1,9, né? Ainda saudável, abaixo de 3 é saudável. Mas você consegue perceber que a dívida líquida da empresa é bem maior, 5,4 bilhões, enquanto no caso da Sanepar, a gente viu aqui uma dívida líquida em 2024 de 4,8. Ou seja, tem uma dívida menor. Dito isso, eu quero adicionar mais 2 pontos aqui nessas duas empresas e eu quero te mostrar alguns indicadores. Se a gente abre aqui Copasa e Sanepar no Investidor 10, perceba, Copasa está com PL de 5,93, que está barato, e a Sanepar 5,14, barato também. O PVP da Sanepar é de indignar, né? Tá 0,76, e no caso da Copasa 0,97. Quando a gente vai para os históricos aqui, é isso aqui que me faz escolher Sanepar ao invés de Copasa. E lógico, isso agora, porque pode ser que daqui um ano isso esteja diferente, pode ser que daqui 6 meses, pode ser que no resultado do próximo trimestre mude, porque se o preço da Copasa baixar e o lucro subir e a Sanepar descer o lucro e continuar na mesma cotação, é óbvio, eu gosto é do dinheiro, não é da empresa. Então eu vou investir na melhor empresa daquele momento. Se tiver que trocar a Sanepar por Copasa em algum momento, não vou hesitar em fazer isso. Mas perceba aqui, ó, no caso do PVP da empresa, a empresa tem uma média de 0,91 e hoje está em 0,97. Quando a gente olha para o PL da empresa, da Copasa agora, tá? Estamos falando da Copasa. A média é 6,88, depois dessa queda, né? Então, olha aí, aconteceu uma queda
queda recente aí dos últimos 5 dias de 14% da Copasa. Então, esses dados que você tá vendo aqui agora, eles são baratos, estão menos baratos do que o da Sanepar, eles estão menos baratos do que o da Sanepar, mesmo acumulando uma queda de 15%. A Sanepar caiu 15% também. Olha só o que aconteceu nos últimos 5 dias com a Sanepar. Caiu 1%, enquanto a Copasa caiu 14%. Uma diferença gritante, né? 14,48, 10 vezes mais, né? Quando a gente olha para pagamento de dividendo, a gente quer dividendos gordos ou dividendos estáveis? Porque depende do que você tem como estratégia. Não tô me importando com dividendo, Léo. Então, você não se importa em um ano você não receber. Quando nós estamos montando uma carteira previdenciária, e previdenciária para aposentar, eu preciso do dinheiro todo mês, eu preciso de um dinheiro que vai vir todo ano, eu não posso me dar ao luxo de um ano receber 100 mil e no outro ano não receber nada. E aí no outro ano eu recebo 300 mil e eu passo 2 anos sem receber. Eu não posso me dar esse luxo, concorda comigo? No caso da Copasa, compara isso aqui comigo. Olha esse gráfico de dividendos aqui da Copasa. Perceba, ela pagou 2,79 em 2020, 2021 0,94, 2022 38 centavos. Aí 2023 uma bolada, 2024 uma bolada. Por isso que a maior parte das pessoas estão comprando agora. E será que vai continuar pagando essa bolada aí em 2025? Então você consegue perceber que tem uma instabilidade de pagamento de dividendos. Quando a gente olha para a Sanepar, perceba a estabilidade. Muito mais estável, né? Muito mais estável. Ah, o dividendo é bem mais baixo. Proporcionalmente, o dividendo médio dos últimos 5 anos está 5,8. Enquanto aqui no caso da Copasa, está de 10,8. Porque nos últimos 5 anos pega 3 pagamentos gordões, né? E 2 baixinhos, né? Não pega aqui os outros pagamentos que são mais irregulares. Mas se a gente for levar em consideração a soma aí desde 2015, por exemplo, dos últimos 10 anos, a Copasa tem uma instabilidade muito maior do que a do Sanepar. Além disso, perceba esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico a gente tá aqui com a receita líquida e com o lucro líquido da Copasa. Eu vou até tirar o lucro líquido para primeiro a gente olhar para a receita. Você tá vendo que desde 2015 a receita, eu vou colocar aqui em máximo, ó. Você consegue perceber que a receita ela vem crescendo. Por que ela vem crescendo? Porque a empresa está investindo mais, está melhorando, está captando mais dinheiro? Sim, mas também por conta do reajuste tarifário. Então, no caso dessas empresas, energia, saneamento, a gente sempre tem esse repasse de reajuste tarifário. Então, a receita naturalmente, mesmo que ela não faça nada, vai subir de 4,3 bilhões, mais o ajuste tarifário para um valor maior do que 4,3 bilhões. Aí, somando as melhorias da empresa, a empresa vai subir na sua receita. Você consegue perceber aqui que o gráfico de receita é bonitão, né? Vai subindo como se fosse uma escadinha. Quando a gente coloca o lucro líquido, aí você consegue perceber que de 2009 para 2010 subiu o lucro, mas depois caiu, preju. Aí depois subiu, caiu bastante, né? Não é uma quedinha pequena. Depois subiu e agora se mantém estável. Quando a gente vai para Sanepar, perceba, olhando primeiro para a receita, essa escadinha aqui é muito mais bonitinha do que a escadinha da Copasa, concorda comigo? Crescimento bonito. Na verdade, a Sanepar é que tem o gráfico mais bonito da bolsa. Esse gráfico de crescimento de receita e de lucro é o mais bonito da bolsa. Você pode procurar, não tem outro mais bonito que esse aqui. Olha o lucro líquido como ele vem crescendo estável, cara. Ele vem crescendo estável. Não, lógico, tem alguns anos aqui, teve 2 anos, né? Em 2020 e em 2021 que teve diminuição do lucro. Mas não foi uma diminuição assim tão gritante, né? Você consegue perceber que foram 80 milhões de diminuição de lucro e de cá pra cá também foram 30 milhões, né? Então não teve um decréscimo de lucro absurdo, mas você consegue perceber que o crescimento do lucro ele é estável. Pagamento estável, crescente de lucro estável, ao contrário da Copasa que tem um pagamento mais inconstante e um crescimento mais inconstante também. Então, não necessariamente isso faz a Copasa ser ruim, tá? Se a Sanepar não existisse e eu tivesse que escolher entre a Copasa e as outras empresas de saneamento, Sabesp, por exemplo, provavelmente eu ficaria com Copasa. Não quer dizer que isso transforma a Copasa numa empresa ruim, mas como a gente tem a Sanepar, que está melhor, no meu ponto de vista, eu prefiro Sanepar. Além disso, em Sanepar a gente consegue ver essas dissociações de cotação e lucro muito mais frequentes do que na Copasa. Isso aqui porque já está considerando a queda da cotação agora. Senão essa cotação estaria bem aqui, em 25, né? Olha quanto aqui nos últimos meses. Olha isso aqui. Tava na casa dos 22, 24 aqui no caso da Copasa. Então no caso da Copasa você vê essas assimetrias um pouco menores. No caso da Sanepar você consegue ver maiores assimetrias. Você consegue mais tempo de compra com a Sanepar descontada. Parece que o pessoal tá largando mesmo o Sanepar, né? E a gente ainda tem, pra finalizar o vídeo, mais um fator absurdo que me faz preferir Sanepar nesse momento do que a Copasa. Que é esse fato relevante que saiu inclusive no dia 20 de março, bem recente. Olha só, a Sanepar avisa aos seus acionistas que o Congresso Nacional, em sessão conjunta realizada nessa data, aprovou a Lei Orçamentária Anual da União de 2025, que é a LOA 2025. Eu já gravei um vídeo pra vocês, vou inclusive deixar aqui bem explicadinho sobre isso aqui que tá acontecendo na Sanepar. Ela ganhou um precatório e ela precisa agora, através da aprovação dessa lei, desse precatório, ela vai receber esse precatório e ela vai ter nada mais, nada menos do que 3,9 bilhões entrando no caixa da empresa. 3,9 bilhões. Eu vou repetir de novo, tá? Vou repetir de novo pra você entender. 3,9 bilhões. Quanto que a empresa hoje tem de valor de mercado? 8,33. 3,989 bilhões
dividido por 8,33. Isso aqui representa 47,88% do valor de mercado da empresa. Então, teoricamente, quando esse dinheiro caísse no caixa, tá? Só teoricamente, depois eu vou te explicar o porquê que é teórico. Quando esse valor caísse no caixa, a empresa teria que valorizar esses 47,88%. Grande parte dessa valorização, inclusive, foi especulada no ano anterior, né? Você viu lá em 2024, a Sanepar batendo 6,52 quando teve esse anúncio. Depois deu uma corrigida e subiu de novo, quando a Sanepar reforçou que ia acontecer ali, provavelmente em 2025, 2026 ou 2027. Inclusive, eu esperava que acontecesse mais em 2026, mais em 2027, não espero que isso vai acontecer agora em 2025, mas esse fato relevante deu uma animada na galera, porque já foi aprovado no Congresso. Então agora, qual que é o próximo passo? Vai ser encaminhado à Presidência da República para sanção, né, aprovação ou veto. E aí, meu amigo, a gente pode ter mais 47% de valor de mercado agregado na Sanepar. E aí tem muita discussão, porque a AGEPAR, que é a instituição que regula a parte ali no Paraná, disse que desses 3,9 bilhões, e isso está em aprovação ainda, né? Não tem nada muito bem definido, a Sanepar inclusive está recorrendo a respeito disso, a gente ainda não tem certeza do que é, tá? Então preste atenção, a gente não tem certeza de como vai ser. Eu tô te falando aqui que isso aqui vai cair no caixa da empresa, a gente não sabe o que a Sanepar vai ser obrigada a fazer com esse dinheiro. A priori, o dinheiro é da Sanepar, e é por isso que ela tá lutando, para que o dinheiro seja dela e ela possa escolher o que ela vai fazer, ou investir, ou pagar de dividendo, fazer o que ela quiser. Mas a AGEPAR tá entrando aí com um pedido para que 75% desse valor seja usado para reduzir a conta dos usuários da Sanepar. O que, teoricamente, quando se fala de um dinheiro que já era para ser da Sanepar, e não é da Sanepar, e agora ela é obrigada a receber esse dinheiro dando desconto para os seus usuários, pô, um pouco sacanagem, né? Quando o pessoal escuta eu falando isso, parece que eu não quero que as pessoas recebam desconto. Não é isso, não. Mas é porque, imagina só, você vende pastel a R$10, e aí o governo vem, olha pro seu freezer, tem 200 pastel congelado e fala assim, pô, eu vou levar 100 desses pastéis aqui, e não vou pagar pra você agora, não vou pagar pra você agora. Aí ele leva os 100 pastéis, cada um vale R$10. O governo tinha que te pagar R$1.000. Aí ele não te paga, ele leva e fala assim, depois nós resolvemos isso aí. E aí você vai, entra em contato com ele e fala assim, ô, e meus R$1.000 lá? Uai, eu preciso receber de volta, eu preciso de ajuste, porque se eu tivesse pegado esses R$1.000 investido na taxa Selic, eu teria hoje 1.500. Aí ele entra na justiça, você entra na justiça contra o governo e ganha lá os R$1.500. Os 1.000 ajustados de R$500, né? E aí o governo fala assim, ó, vou pagar pra você, mas desse valor aí, 75% você vai ter que usar pra diminuir o preço do pastel. Aí você fala assim, ué, não, mas aí não, ué, aí é passado. Se você vir aqui pegar de novo agora meus 200 pastel, eu não vou ter nem pastel pra vender. E quando eu receber, eu vou ter que dar desconto nos próximos pastel. Passada, né? Mas, enfim, entenda como você quiser. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você apoia. Se você acha que isso é correto, né? Se você apoia aí, 75%, deixa o valor ser usado pra diminuir a conta de água das pessoas que usam a Sanepar. Ou se deveria ser decisão da empresa ali, né? Se ela quisesse, ela poderia fazer essa boa ação, né? Se não, ela poderia investir pra, inclusive, entregar água pra quem ainda não tem. Ou pagar dividendo ali para os acionistas mesmo, né? Nós somos sócios, então nós temos direito de receber esse valor também. A gente vendeu o pastel e aí agora nós queremos receber o dinheiro do pastel, né? Então se 25% desse valor aqui for pago como dividendo, 3,979 bilhões vezes 25%, tô fingindo que vai ser só 25%, vai ser 1 bilhão de reais aí para pagamento de dividendos. 1 bilhão de reais hoje representa, lá, vamos dividir pelo valor de mercado hoje da Sanepar, quanto que isso aqui representa em percentual, que aí a gente ajusta a cotação, o quanto que deveria valer essa ação, né? Então, vamos lá, ó. 994 milhões dividido por os 833 bilhões dá 11,94%. Se a gente fosse ajustar essa cotação, desconsiderando esse desconto, né? Fazendo de conta que isso aqui já tá no 1 de PVP, porque teoricamente se a gente for só ajustar pelo valor patrimonial da empresa, vai bater ali uns R$7. Então, 5,46 mais 11,94%, que é o que representa lá o 1 bilhão no valor de mercado da empresa, daria aí uma cotação de 6,11. Por isso que você vê a cotação chegando aí no 6 e depois dando uma caidinha, né? Então, na minha opinião, Sanepar, além do desconto natural que ela tem dois eventos aí que vai fazer com que ela tenha mais receita, mais lucro e, consequentemente, pague mais dividendo no futuro, tá? É uma empresa que, se você compra ela esperando só dividendo, você também tá errando. Se você compra a Copasa esperando só dividendo, você também tá errando. Analise muito bem o que você espera da sua carteira. Você quer um fluxo de caixa maior? Você quer um fluxo de caixa mais recorrente? A solução seria a Copasa. É a melhor empresa de saneamento no momento? No momento, na minha opinião, a Sanepar ela é mais robusta, ela é uma empresa mais consistente, ela é uma empresa melhor em indicadores. Quando a gente entra aqui na parte de comparação, perceba, PL tá mais barato, PVP tá mais barato, EV/EBITDA tá mais barato, P sobre EBITDA tá mais barato, dividendo yield ela perde, mas ela tem melhor margem líquida, menos dívida líquida aqui dá até para considerar um empate técnico, né? Liquidez corrente maior, ou seja, ela tem mais dinheiro para quitar, mais ativos circulantes ali que ela consegue vender para transformar em dinheiro para quitar a dívida que ela tem. Ela perdeu um pouquinho no ROI deste ano e o crescimento de lucro das duas também dá para considerar um empate técnico. Ou seja, na minha
opinião, o Sanepar é melhor do que Copasa e por isso que no momento eu tenho um Sanepar e não tenho Copasa. Não, mas eu posso ter as duas? Poder ser até pode. Faz sentido? Não posso dizer que não faz sentido, porque o Brasil é um país continental, Sanepar tá aqui no Paraná, né, tá mais pro sul, e a Copasa tá mais lá pra Minas Gerais. Então até daria, é como se você estivesse investindo em empresas de saneamento de países diferentes, né? O europeu lá, ele consegue investir na mesma distância territorial em duas empresas de países diferentes. Mas sendo bem sincero, eu não vejo o motivo de investir em Copasa enquanto Sanepar estiver tão descontado assim. Isso que não é recomendação de investimento, tá? Pelo amor de Deus, isso não é recomendação de investimento. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas pra você que ficou até o final, me honrando aqui assistindo, eu agradeço pra caramba. A gente vai calcular o preço teto agora, né? Porque faltou o preço teto aí, os caras que saíram antes não vão ver. Então vamos entrar aqui na Word. Entrando aqui na Word, eu entro na parte de análise de ação e aqui eu vou buscar Sanepar. Beleza, vamos clicar lá. Aqui você consegue clicar em preço teto projetivo e aqui a Word já puxa o lucro projetivo já demonstrado no último ano. Então aqui a gente não precisa fazer muito além de projetar o quanto a gente quer de yield, no caso da Sanepar, quanto a gente espera de payout e o quanto a gente acha que vai aumentar de lucro líquido de um ano para outro. Na sua opinião, quanto que vai aumentar o lucro líquido de Sanepar de 2024, que foi um aumento de 2,8% de 2023 para 2024? Quanto você acha que vai aumentar de 2024 para 2025? 2, 3%, 5, 6, 7%? Na minha opinião, um crescimento considerado conservador seria ali dos 2, 3%, repetindo o crescimento que ela teve ali em 2024, porque 2024 foi um ano difícil, né? Foi um ano difícil, aumentou custo, aumentou taxa de juros, muito investimento, então acredito que vai continuar com taxa de juros alta agora em 2025, vai continuar com altos investimentos, então acredito que se tiver crescimento será um crescimento de 3% aí mesmo. Então vou colocar aqui, ó, 3% de crescimento do lucro, vamos colocar o yield mínimo aqui de 6%, que seria o do 10 basinho. Lembrando que quando você investe em Sanepar, você não tá esperando dividendo, lembra disso? Você não tá esperando dividendo. Aqui a Word puxa o último payout, tá? Então aqui faz uma média dos payouts e pega aqui qual seria o payout, mas a gente viu que o mínimo obrigatório é 25%, então é prudente você colocar 25%, porque o 25% é o esperado, então você não pode esperar mais do que o prometido. Se é pagar mais do que o prometido, tudo bem, melhor ainda, mas esperar mais do que o prometido pode fazer você comprar ativos caros. E aqui quando a gente olha preço teto projetido focando em dividendos, teoricamente Sanepar tá cara, deveria estar custando 4,39 para poder pagar esse 6% de yield com esse lucro projetivo e com esse payout. Se a gente diminuir, Léo, eu sei que é empresa de crescimento, eu sei que ela é uma small cap, quase uma micro cap, e que teoricamente estou investindo nela para multiplicação de capital no longo prazo. Eu já vi essa empresa saindo aí de 93 centavos e batendo seus R$4. Já vi ela saindo de R$2,80 e batendo R$5, R$6. Já vi ela de novo aqui, recente, 2022, saindo de R$3 para os seus R$6 de novo. Então, acredito que isso vai continuar acontecendo e que vai continuar tendo valorização. Eu estou investindo nela não visando só dividendos. É lógico que eu quero dividendo, mas para ela eu aceito um dividendo mínimo aí de 5%. Pô, 5% tá lá no 5,27. Perceba, as próprias pessoas que investem, os próprios investidores que investem em Sanepar, eles não estão olhando só para dividendo, estão olhando para valorização de cota. Que se eles estivessem olhando para dividendo e jogando um yield mínimo de 5% e mesmo assim não passando no preço teto projetivo, por que você acha que a cotação estaria maior? E mesmo ela estando maior, por que você acha que o PVP tá abaixo de 1? É porque a empresa está usando muito do dinheiro que ela tem para investir nela mesma, aumentando o valor patrimonial dela. O preço não sobe porque não paga tanto dividendo, fazendo com que o PVP fique descontado. E o pessoal ainda não viu o valor na Sanepar. Realmente está largada. Então agora é a hora de você escolher. Quer dividendo? Vai mais para Copasa. Não espere 10%. Espere aquele valor que calculamos, 8,7%, que seria o 50% de payout. Se for 25% de payout, vai ser só 4,7%. E no caso da Sanepar, não espere aí seus 6, 7% de dividendo, não. Vai ser 5% ali para você entrar no valor de hoje. Mas lembre, Sanepar é mais para valorização. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu não gosto de ficar pedindo isso, mas se você ficou até o final, você é um cara brabo demais. Respeite seu tempo, por isso tentei te honrar com o máximo de conteúdo aqui nesse vídeo. Tamo junto, falou!